Vocês apresentaram mais uma vez, boa tarde e bem-vindos a todos. Damos então início à nossa última sessão deste colóquio Vida Contemplativa, Práticas Contemplativas e Cultura Contemporânea. Este evento, que é organizado pelo Grupo de Investigação de Filosofia Prática do Centro de Filosofia da Universidade de Lisboa, com o apoio do Círculo de Intercer, e que decorre hoje em Lisboa, tendo também mais duas sessões em Coimbra e em Évora durante os próximos dias. Convido-vos a ir ao site vitacontemplativa.pt para mais pormenores e avançamos já com a comunicação do professor Dr. Paulo Borges, intitulada O Olho do Furacão, Contemplação, Meditação e Mudança de Paradigma Civilizacional. O professor Paulo Borges é, de facto, professor aqui na Faculdade de Letras, da Universidade de Lisboa, e é investigador no Centro de Filosofia desta mesma faculdade. É cofundador e presidente do Círculo de Intercer, cofundador e ex-presidente da União Budista Portuguesa e instrutor de meditação. É autor e organizador de 43 livros de ensaio filosófico, poesia, ficção e teatro, entre os quais O Budismo e a Natureza da Mente, escrito juntamente com o professor Carlos João Correia e com Mathieu Ricard, publicado em 2006, e ainda autor do livro Descobrir Buda, 2010, e do livro O Coração da Vida, Guia Prático de Meditação, que está aqui também exposto à venda, publicado em 2015. O professor Paulo Borges é também membro da Comissão Científica deste colóquio e dou-lhe já a palavra para ouvirmos a sua comunicação. Bom, boa tarde a todos. Eu devo dizer que comecei a escrever sobre este tema e tornou-se muito longo, portanto vou apenas apresentar cerca de metade do texto e vou fazer uma comunicação que obviamente pela sua natureza não é nada contemplativa. Vou dizer muitas coisas, vou pensar muitas coisas, vou fazer muitas referências. Entendo a contemplação como uma experiência deste espaço silencioso, que não é uma experiência humana, é uma experiência cósmica, no qual se vão reportar as minhas palavras, os meus pensamentos e certamente as vossas palavras, os vossos pensamentos e depois também as vossas palavras. Entendo a contemplação como uma experiência que não é humana, mas global, da própria natureza profunda do ser. E a contemplação não contradiz a ação, neste caso a ação mental, verbal e discursiva. São inseparáveis. A metade do texto que eu vou apresentar não vai falar propriamente ou diretamente de contemplação e meditação, vai falar mais do diagnóstico da nossa situação contemporânea. Pois que este é um texto que procura analisar a nossa situação contemporânea à luz da experiência contemporânea. Também não sei se vou ter a oportunidade de falar muito da mutação do paradigma civilizacional, logo veremos. Bom, começando. Vivemos na sociedade do cansaço. Título de um provocador livro do pensador coreano Byung-Chul Han. Se cada época, como ele diz, tem as suas doenças paradigmáticas, determinadas doenças neuronais, cito, tais como a depressão, o transtorno por déficit de atenção e hiperatividade, ou certas perturbações da personalidade, como por exemplo o transtorno de personalidade borderline ou o síndrome de burnout, descrevem o panorama patológico do início do século XXI. Fim de citação. Segundo o mesmo autor, às infecções sucederam-se os infartos, originados não pela negatividade do outro imunológico, mas, portanto, os vírus, as bactérias, mas sim por um excesso do que ele chama de positividade. Na ânsia de nos tornarmos imunes a tudo, perdemos a imunidade a nós próprios
à nossa hiperatividade autoafirmativa. A grande patologia e violência contemporânea é, segundo ele, a do império do idêntico, o processo devorador de autoridades inerente à aceleração da padronização globalizadora e que se traduz, cito, na obesidade de todos os sistemas atuais, como diz Jean Baudrillard. No estado de, cito, sobreprodução, sobre-rendimento e sobre-comunicação, ou hiperinformação, que já não conduzem, diz Byung-Chul Han, a qualquer resistência imunológica, mas sim a uma repulsa e a uma recusa digestivas e neuronais. O esgotamento, a fadiga e a sensação de sufoco perante este excesso são as marcas de uma violência que hoje se tornou, sobretudo, neuronal. Ela já não vem de uma negatividade alheia ao sistema, mas, na verdade, por ele segregada, como o terrorismo, sendo antes uma violência, diz, sistémica, ou seja, imanente ao sistema, que é fundamentalmente o sistema mental cerebral de um eu que vê a massificação da sua positividade ou autoafirmação converter-se num colapso interno, sob a forma das patologias indicadas, em particular o esgotamento, o burnout, que, segundo o autor, corresponde, cito, a um curto-circuito do eu fundido no sobreaquecimento provocado por um excesso da sua autoafirmação. A situação contemporânea já não é da sociedade disciplinar descrita por Michel Foucault, habitada por sujeitos de obediência, marcados pela negatividade do não poder ou do dever, mas, sim, a nossa sociedade é uma sociedade de produção, com sujeitos de produção que, diz, são empresários de si próprios, enfeitiçados pela aparente infinitude positiva de tudo se poder fazer, do tudo poder. Sob o lema do Yes, we can, as proibições e as obrigações, as ordens e as leis são substituídas pelos projetos, pelas iniciativas e pelas motivações. Enquanto a negatividade repressiva da sociedade disciplinar, segundo Foucault, produzia loucos e criminosos, a sociedade de produção, segundo Chul Han, gera, em contrapartida, deprimidos e frustrados. O novo tipo de homem é o do homem que vive para o trabalho, o animal laborans, que se explora a si mesmo, de forma voluntária, sem necessitar de pressão ou coação alheia, tornado agente e vítima ao mesmo tempo. O animal trabalhador converte-se no homem depressivo quando se cansa e farta de fazer e de poder. A queixa do deprimido, nada é possível, é a ressaca da embriaguez de uma sociedade que eleva o nada impossível a máxima e expectativas supremas. O deprimido é o novo inválido da guerra interiorizada em que o sujeito do trabalho, da produção e do consumo se entrega à livre coação da autoexploração. Byung-Chul Han traça afinidades desta situação com o último homem nietzscheano, que no assim falava Zaratustra rejeita a superação do eu-mente, o supra-homem, para se extrair com o trabalho e uns momentos de prazer e de felicidade, antecipando a presente sociedade tardo-moderna em que vivemos e em que se fundem a obsessão do bem-estar e a obsessão da rentabilidade. O esgotante frenesim autoexplorador em que vivemos é a derradeira consequência do projeto da modernidade, ela mesma nascida da ideia de projeto, como a idade dos projetos. Como aponta Rémi Brague, no seu livro saído há meses, o projeto moderno tem dois aspectos. Primeiro, uma decontextualização do humano que visa emancipá-lo de tudo o que se lhe apresente como uma origem simultaneamente inacessível e integradora, sejam os deuses, Deus ou a natureza. Segundo, a tentativa de submeter esta à natureza, reordenando-a pela ação e pelo trabalho para servir os interesses e os desígnios meramente humanos. A palavra projeto é, aliás, esclarecedora. Como substantivo, não existe na antiguidade, e a sua etimologia sugere uma rejeição e um jacto, um lançamento, um arremesso impetuoso no qual o móvel, o projétil, perde o contacto com o motor e segue o seu movimento de indefinido afastamento. Segundo o mesmo pensador, o projeto moderno é destinado ao fracasso, ou fracassou já no seu próprio princípio, pois a pretensão de se privar de todo o contexto gera uma dialética autodestrutiva, uma vez que o humano não pode sobreviver sem contexto, destruindo ou ignorando as constitutivas relações de integração e dependência da alteridade que, na sua autoprojeção, rejeita ou pretende dominar e manipular a seu belo prazer. O projeto da modernidade profetiza um neomessiânico reino do humano, em que este se autodetermina a si mesmo como senhor do ser, mediante um domínio tecnológico da natureza exterior, percepcionada como objeto a conquistar,
motivo que se substitui às vias tradicionais de uma ascese ou trabalho do espírito sobre si mesmo para desenvolver as virtudes éticas e realizar em última instância o seu potencial inato de aceder ao nível último de consciência que reconhece e frui a perfeição do real na sua unitotalidade. A natureza surge doravante para o projeto moderno como algo de hostil, rebelde e imperfeito, perante um olhar sempre insatisfeito que se mobiliza para a dominar, aperfeiçoar e recriar segundo critérios humanos que serão cada vez mais os da sociedade, da civilização capitalista, da eficácia produtiva e rentabilizadora. É isso que, segundo Peter Sloterdijk, faz com que o projeto da modernidade repouse no que ele designa como uma utopia cinética. A totalidade do movimento do mundo, diz, deve tornar-se a execução do projeto que temos para ele. Se esse projeto, mais do que fazer história, é o de refazer natureza, a verdade é que nele nada se passa conforme o previsto. E, se o sujeito moderno se pretende automobilizar racionalmente, acaba por se ver arrastado pelo que Sloterdijk diz ser uma heteromobilidade catastrófica ao colocar em movimento energias externas e internas incontroláveis num processo que o pensador alemão diz marcado por uma ironia kármica. Na verdade, segundo ele, nós pedimos o contrário daquilo que julgamos semear porque, na verdade, porque de facto não vemos a verdadeira natureza daquilo que estamos a semear. Concebidos o progresso e a liberdade como aceleração da ação e emancipação de todos os entraves e limites ao movimento humano no sentido de cada vez mais movimento, a modernidade, no mesmo lance em que realiza a utopia da automobilização completa e faz do automóvel o objeto sacrossanto da religião universal cinética, vê a sua ilusão desfazer-se ao mergulhar no pesadelo pós-moderno dos engarrafamentos diários, da imobilidade generalizada e da passividade imposta que paradoxalmente resultam da aposta na hiperatividade. Estamos, a par do esgotamento neuronal diagnosticado por Byung-Chul Han, perante as imprevistas e indesejadas consequências extremas do que já Ernst Junger havia descrito como, cito, a mobilização do mundo pela figura do trabalhador. É este o paradigma que a modernidade europeia ocidental tornou global, tão bem descrito por Paul Valéry como uma hubris, uma desmesura do desejo e da vontade. Por todo o lado, cito Valéry, onde o espírito europeu domina, vê-se aparecer o máximo de necessidades, o máximo de trabalho, o máximo de capital, o máximo de rendimento, o máximo de ambição, o máximo de potência, o máximo de modificação da natureza exterior, o máximo de relações e de trocas. Consoante a mesma ironia kármica do processo histórico, o homem europeu ocidental, no preciso momento em que julga realizar o programa de Francis Bacon, ou seja, nas suas palavras, recuar os marcos do Império Humano com vista a realizar todas as coisas possíveis, diz um dos fundadores da ciência moderna, e no preciso momento em que o homem europeu ocidental se comporta como senhor e possuidor da natureza, expressão famosa de Descartes, entendendo o progresso como crescimento económico ilimitado, esse novo mito, fundador da nova religião do trabalho, da produção e do consumo, dizia, o homem europeu ocidental, neste mesmo lance, depara-se súbita e dramaticamente com a crise e os limites externos e internos do processo civilizacional que os pretendeu ignorar os limites, sob a forma, hoje flagrante, da destruição massiva da biodiversidade, do esgotamento dos recursos naturais, da poluição, das alterações climáticas, da exploração e sofrimento da vida humana e animal, da desigualdade e da violência sociais, dos conflitos bélicos, das migrações étnicas, do esvaziamento do sentido da vida e do esgotamento psicológico.